E aí galera do YouTube, aqui é Léo Hering. Bom, hoje eu vou falar sobre kit de primeiros socorros. Bom, qual a importância de você ter um kit de primeiros socorros? Em pequenas viagens ou trilhas, uma ida na cachoeira ou até mesmo no dia a dia, dependendo da sua rotina de trabalho, é interessante ter. Você pode sofrer pequenos acidentes no dia a dia ou numa trilha, você pode sofrer uma picada de inseto. Então é interessante ter itens como antialérgicos, itens para fazer um curativo, asepsia de ferimentos. Bom, vocês vão saber mais detalhado nesse vídeo, então segue aí e curte esse vídeo comigo. Bom, esse aqui é o meu kit de primeiros socorros, né? Essa é uma bolsa do tipo mole, né? Eu vou trazer um vídeo para vocês sobre esse tipo de bolsa, como é a utilização delas. Não é uma bolsa qualquer. Ela pode adaptar outros módulos nela, menores, através desses tirantes. E através dessas presilhas você prender ela em módulos maiores, como uma mochila, que é o meu caso, que eu tenho uma mochila, então eu consigo fixar facilmente isso daqui, né, na minha mochila. Bom, vamos falar de primeiros socorros, né, pessoal? Primeiramente, em relação à bolsa, pessoal, vocês não vão ter uma bolsa do tipo mole. Vocês vão ter a bolsa que vocês podem comprar, que vocês têm às vezes em casa, ok? Então basta caber, né, todos os seus itens de primeiros socorros dentro da bolsa. Aqui é uma visão geral, ok? Eu vou mostrar item por item para vocês de uma maneira bem sucinta aqui. Vamos lá. Aqui, esparadrapo e micropore, tá, pessoal? Muito bom. O micropore faz um curativo muito rápido, com uma pomada cicatrizante e antisséptica, sempre com a data, tá vendo? Para vocês não acabarem consumindo medicamento vencido. Temos aqui também luvas de látex, ok? Essa aqui é saquinho de din-din, sacolé, geladinho, depende do seu estado aí. Isso aqui essa luva de látex é muito importante, pessoal, para você se proteger, proteger quem você estiver atendendo no caso de uma emergência, tá, ok? Alguns comprimidos, tá, pessoal? Aqui tem Buscopan, tem analgésicos, tem antialérgico, né, antitérmico, tem de tudo um pouco. Eles estão pequenininhos assim porque eu vou utilizando e vou cortando a parte usada. E como corta e perde a identificação, eu coloco, tá vendo aqui, ó, analgésico e dato, para não, né, como já expliquei, consumir remédio vencido e saber o que eu estou consumindo, ok? Esse recipiente você pode substituir por um pacotinho de tic-tac ou então de Kinder Ovo, né? Você pode adaptar da forma que você achar melhor. Vamos lá, voltando a falar de curativos, né? A gente tem aqui água boricada e solução fisiológica. Solução fisiológica para uma limpeza mais grosseira, tá? do ferimento, tirar terra, objetos dentro do ferimento, auxilia nisso. Água boricada eu gosto para fazer manutenção do curativo, remover tecido morto, células mortas e tal, do ferimento. A gente tem aqui ataduras, muito importante você levar bastante atadura, porque no caso de uma contusão mais grave exposta, você poder fazer uma tala, até mesmo uma tipóia, essa atadura vai estar resolvendo esse problema. E serve como gaze também, você pode adaptar. Isso aqui é uma pomada anti-inflamatória, tá? Apenas de aplicação na superfície, não de massageamento. Essa é muito boa por isso, então para você não agravar aí o problema, né, pessoal, você apenas aplica ela. A gente tem aqui álcool 70, ok? Álcool 70 para asepsia das mãos, asepsia das ferramentas, né? Já vou falar das ferramentas que são necessárias no primeiro socorro. Isso aqui é sal, esse aqui é mais para levantar a moral, né? Porque não tem nada clínico que comprove que isso aqui aumente a pressão momentaneamente, no caso instantaneamente, né? Não tem nada comprovado. Bom, pessoal, aqui temos uma pinça e um cortador de unha. Isso daqui não é vaidade. Isso aqui é para você remover objetos ou coisas de dentro ou espinhos maiores que ficarem fincados em você ou em quem você estiver atendendo. Cortador de unha é importante porque você com uma unha quebrada ou encravada,
você pode ter problemas sérios para poder sobreviver ou até para curtir o evento que você está se propondo. Isso aqui é tintura de iodo, que serve tanto para você fazer asepsia de ferimentos quanto para você purificar água, né? E vamos ver aqui, falando em purificar água, um item interessante que não é remédio, obviamente, é um potabilizador de água, que assim como a tintura de iodo, aqui eu tenho o clorim, ele vai estar tornando a água potável se ela já estiver limpa visualmente, ok? Mas se tiver algum micro-organismo, né, bactérias, protozoários, ele vai dar conta, ok, de limpar isso aí. Vamos lá. Extrato de própolis não é um item obrigatório, pessoal, totalmente opcional, tanto o clorim quanto o extrato de própolis, né? Porque o extrato de própolis ele funciona para mim, certo? Para inflamação de garganta ou até mesmo sintomas de gripe e tudo mais. O potabilizador também, de certa forma, é opcional. Você pode estar usando a tintura de iodo para poder fazer a purificação da água, tá? Temos aqui pomada antialérgica para irritabilidade na pele, coceira, né? No caso de picadas de inseto ou até mesmo esbarrando em algumas plantas arbustivas que causam irritação. Uma tesourinha para você tratar da gaze e da atadura, cortar o esparadrapo, enfim, para diversos usos. Você tem aqui alguns comprimidos, alguns remédios. Eu não posso estar receitando nada para vocês, tá, pessoal? Vocês peçam orientação médica aí de médico que vocês conhecem para poder estar utilizando. Isso aqui vai ser de maneira geral, né? Eu vou falar para vocês. Analgésico, antitérmico, anti-alérgico, anti-inflamatório. Esse é hidrossolúvel, não prejudica o estômago. No campo, às vezes a gente tá de barriga vazia, então pode estar tomando tranquilamente. Isso aqui é um antibiótico, também precisa ter indicação médica. O omeprazol, no caso de você ter um ataque de gastrite ou então até mesmo o uso prolongado desses remédios pode causar danos ao estômago. Então, omeprazol para isso. Bom, pessoal, esse aqui é um item que, essa caixinha aqui toda, né, é um item que foge um pouco do primeiro socorros, mas compõe ele, mas complementa, tá? Aqui é mais uma pecinha de clorim. Aqui esse kit aqui ele se mistura com o kit de sobrevivência, kit de emergência e o kit de primeiro socorros. Por quê? Aqui a gente tem silver tape, que tem infinitas finalidades, inclusive de substituir esparadrapo se não for entrar em contato com o ferimento, né? Um isqueiro, justamente para você fazer a asepsia, esterilizar as ferramentas que você estiver utilizando no kit de primeiros socorros, além de poder fazer fogo. Eu levo kit fogo em todos os meus kits, tá? Nunca se sabe. E aqui tem um kit costura. O kit costura em si, no kit de primeiros socorros, não é útil, mas a agulha sim. Então, no caso, além de você poder usar a agulha para poder tirar algo menor, tipo os espinhos de arranha-gato, que é aquela planta que os espinhos são muito pequenos, difíceis de tirar com a pinça. E, num último caso, uma situação de emergência, onde você não pode ter acesso ao hospital, a linha vai ser útil no caso de uma sutura de emergência, ok, pessoal? Mas, em último caso, não é indicado a se fazer. Ok, vamos lá. Aqui, pessoal, temos papel higiênico, tá? Esse refil aqui dá para umas 2 utilizações. Bom, não vou entrar em detalhes, mas também serve para outras coisas. Serve para asepsia de ferimentos, para você poder até mesmo iniciar um fogo, combustível e tudo mais. Aqui é o meu potinho de algodão. Esses potinhos, pessoal, vocês conseguem no mercado. Eles vendem temperos em potes como esses. Isso aqui é o meu potinho de algodão. Para que um absorvente interno, né, pessoal? Isso aqui, pessoal, é uma quantidade imensa de
de algodão compactado. Então, além de servir como uma grande quantidade de algodão para você fazer asepsia de ferimentos, você ainda pode utilizar como isca de fogo, ok? Um antiácido, tá? Muito importante também, similar ao omeprazol, porém ele é mais leve, menos efeito colateral e tudo mais. Uma outra ideia, né, de recipiente para você botar os comprimidos quando você vai cortando e diminuindo. Um saquinho, isso aqui é saquinho de amostra grátis suplemento, vocês conseguem dessa forma. Isso aqui é um adesivo anti-inflamatório, ok? Então você cola em cima da contusão, aqui a gaze, ok? Para ferimentos. Uma tipóia, não é obrigatório, totalmente opcional, tá? Mas ela vai servir para outras coisas, como vai servir como gaze, vai servir como tipóia e vai servir como atadura também. Por fim, pessoal, mais um refilzinho aqui de OB, porém esse aqui tá em saquinho porque esse não é para utilizar como algodão em ferimentos e tal. Esse aqui está embebido em vaselina, então no caso ele serve somente como isca de fogo. Como eu falei, gosto de levar um pequeno kit de fogo em todos os meus kits, tá? Bom, pessoal, é isso. Esse aqui é um kit completo. Espero que vocês tenham entendido, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Valeu, até o próximo vídeo.